Boa noite, feliz sábado, estamos começando mais um Como Pode. Vou logo avisando vocês, esse Como Pode, ele é especial, está sendo inclusive gravado, você vai entender daqui a pouco por causa do nosso convidado, tudo, mas ele é muito diferente, ele é especial e você vai gostar muito desse Como Pode. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Junqueira, sou membro aqui da igreja do UNASP, trabalho ajudando a galera aqui das mídias sociais e a nossa bancada hoje está diferente. Você está acostumado comigo e com o Alisson, hoje eu tenho um outro amigo aqui me ajudando, o Alisson não pôde estar nessa gravação, eu tenho um amigo aqui de longa data, de Ministério Jovem. Eu comecei com o Ministério Jovem ali mais ou menos quando eu tinha uns 19 anos. Fiquei 3 anos como diretor jovem e depois fui regional de jovem. Aí conheci esse indivíduo que está aqui do meu lado, Flávio Melo. Vou mostrar para vocês. A gente brinca com o Flávio que ele já está no Ministério Jovem há longos anos. Pra você ter uma ideia, a gente fala que ele ajudou ali a galera do MV, ali, missionários voluntários, galera da antiga no Ministério Jovem. Mas vamos lá, Flávio, muito bom estar com você aqui. Fala pra gente aí como que é estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, por estar com a galera aqui da Como Sou, do Como Pode, né? Aqui no NASP. Ele falou de algumas coisas que não são verdades, não ajudei no MV. Brincadeiras à parte, né, Flávio? Brincadeiras à parte. Como ele falou, sou Flávio Melo, estamos na estrada há muito tempo aqui. E hoje, como tem sido, a gente tem muita coisa especial aqui. É muita coisa especial. A gente tem entrevistado alguns e hoje a gente tem um amigo conosco, Diego. Exatamente. Tem um amigo que é 37 anos, que é evangelista, é ex-esposo da Lilian e tem uma história longa que ele vai contar um pouquinho para nós hoje. Que bacana. Privilégio, hein? Privilégio essa bancada. De estar hoje. Privilégio você que vai assistir esse podcast, vai ver histórias aqui inspiradoras, hein? Inspiradoras mesmo. E hoje a gente está com o evangelista Luiz Gonçalves conosco. É um amigo que está conosco, se propôs a estar para contar um pouco da história dele. Boa noite, Luiz. E aí? Bom estar aqui com a gente. Beleza? Tudo ótimo. Feliz sábado, obrigado Diego, obrigado Flávio. Olá pessoal, um prazerzaço estar aqui. Eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer conosco e também com você. Um forte abraço, tamo junto. Perfeito, olha só que bacana. Quero lembrar vocês aqui um pouco sobre como funciona aqui o nosso podcast. É um podcast bem diferente do que a gente vê na igreja. Normalmente a maioria dos podcasts são temáticos, é sobre escola sabatina. O nosso, a ideia é trazer histórias. A gente quer conectar com histórias do Luiz Gonçalves, histórias de um cantor, de um outro pastor, de alguém da igreja. Então a nossa ideia qual que é? É mostrar histórias inspiradoras para que inspire você que está assistindo a sempre servir na nossa igreja, beleza? Então, por que a gente tem esse podcast? Esse é o foco. Mostrar para você histórias inspiradoras para que você possa se inspirar e sempre servir na igreja. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Você pode orar para nós, Luiz, por favor? Claro que sim, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui nesse podcast. E agora vamos iniciar um bate-papo, testemunho, palavra do Senhor, que essa mensagem alcance o coração de cada jovem, de cada adolescente, de cada família, de cada pessoa. Pedimos a presença e a direção do Teu Santo e Bom Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ô Flávio, vamos conhecer um pouco mais aí do Luiz? Vamos entender um pouco a história dele, como é que começou. O que você tem para perguntar pra gente aí, pra ele? Vamos conhecer um pouco da história de Luiz Gonçalves. Vai devagar, viu? Tá. Luiz, não aperta muito, hein? as pessoas às vezes não sabem, né? A gente, como o Diego falou no início, a gente quer contar uma história, né? E a história das pessoas aqui. E uma pergunta muito importante é, como que você conheceu? Você conheceu o Evangelho? Como é que foi essa parte da sua vida? E onde tudo começou? Você conheceu o Evangelho e depois, onde começou essa história de Luiz Gonçalves? Opa, boa pergunta, Flávio e Diego, obrigado. É muito simples, assim, e de forma bem pontual também, para não cansar ninguém. Eu sou natural de uma cidade do interior de São Paulo chamada Martinópolis, próximo a Marília. Aí eu vim para Sorocaba, ainda bem pequenininho, e cresci em Sorocaba. Então, Sorocaba é a cidade que eu cresci, me desenvolvi e tudo. E foi em Sorocaba que eu me tornei um líder da comunidade católica, ali em Sorocaba. Eu dava aula de catecismo, de crisma, fazia a abertura da missa aos domingos. A minha família sempre foi muito religiosa. E nós temos esse carinho por todos os católicos, porque a nossa base está aí. E foi num domingo, 2 horas antes da missa, eu estava sozinho dentro da igreja, quando eu estava querendo ler alguma coisa, eu estava, sem fazer nada, entendeu? Aí eu tinha uma Bíblia grandona lá no altar,
aquela Bíblia oficial que fica em cima do altar, aberta assim, entendeu? Aí eu fui lá, peguei aquela Bíblia para ler. E sozinho, não sabia o que ler. Tentei definir um texto, não consegui definir nada. Aí eu fechei os olhos, pensei positivo, do meu jeito, abri a Bíblia, botei o dedo na página que abriu aleatoriamente. E aí, se prepara. Eu vou te contar o que aconteceu. Não perca. Próximo podcast. Não, brincadeira. Brincadeira. Quando eu abri a Bíblia, caiu em Êxodo 20. Olha isso. Quer dizer, 10 mandamentos. aí eu ia falar, que o pessoal sabe o que é Êxodo 20? Os 10 mandamentos. E aí foi a chave da virada. Que aí você leu ali os 10 mandamentos e falou, opa, tem coisa aqui diferente aqui do que eu sigo. Eu, como catequista, ensinava os mandamentos do catecismo. Perfeito. E quando eu li na Bíblia da minha igreja, Olha isso. Isso é importante. me causou um impacto. E isso me despertou para estudar a Bíblia. E aí foi a chave da virada. Então, Luiz, você está dizendo que você mesmo achou, tocado pelo Espírito Santo, lógico, Dentro da própria igreja que eu era a membro. própria igreja que você era membro, você achou Êxodo 20 e viu Sim. tudo aquilo e falou assim, opa, eu preciso estudar mais. Sim. E você procurou alguém, alguém te passou as informações? Eu trabalhava numa fábrica lá em Sorocaba, uma fábrica de confecção, e a costureira da fábrica ficou sabendo que eu estava interessado em estudar a Bíblia, e ela ofereceu estudo para mim. Olha isso. E aí foi ela, irmã Helena, ela levou um casal, o irmão Carlos, e a esposa dele, a irmã Yolanda, e as 3 pessoas foram à minha casa para ensinar a Bíblia para mim e para a minha família. Esses aí vão ter estrelas, hein? Rapaz, É isso. Foi assim que eu conheci a mensagem adventista e me tornei membro da Igreja de já Jesus. que estamos no caminho e no início da sua família veio só você que puxou a fila, ou eles vieram juntos quando conheceram? Não. Quanta palavra? Quando começamos a fazer o estudo bíblico, era somente eu e o Pedro, o irmão. Meu irmão chamado Pedro. Nós 2 aceitamos juntos e nos batizamos juntos. Depois de 5 anos, os meus irmãos aceitaram e meus pais só 23 anos depois. Ok. Nossa, e aí, ligando aqui já para nossa próxima pergunta, né? Porque aí os irmãos aceitaram e, assim, você se batizou, ô, Luiz, e você já começou a trabalhar no ministério, você já entendeu, não, eu quero compartilhar a mensagem, eu não quero só assistir um culto, eu quero continuar isso, eu quero pregar a palavra, eu quero mostrar para as pessoas o que a Bíblia fala. Você já começou a ser evangelista desde aí? Como é que foi isso? Diego e Flávio, foi assim. Quando eu me tornei adventista, quem me batizou foi o pastor Alcides Campo Longo, que era evangelista para todo o estado de São Paulo. Ah, ele já viu como espelho ali. Foi ele que me batizou. E aí sabe o que ele fez? Ele ficou sabendo da minha história, me conheceu e ele me contratou para trabalhar com ele. Logo depois do batismo aí já? Um mês depois. Olha. Então eu trabalhava nessa Bizarro fábrica que história, eu hein? falei para vocês. Na fábrica. Eu saí da fábrica e me tornei um missionário. Usando um termo que todo mundo entende. Um obreiro bíblico, um missionário. Bíblico. E passei a acompanhar o pastor Campo Longo. E foi aí que eu aprendi e me apaixonei pela missão. Saudoso pastor Campo Longo, né? Saudoso. Apresentador do Fé para Hoje. Na TV Gazeta e outras TVs. Pedro Diego fala, né, dos mais antigos, conhecem há lembro. mais tempo. Muitas vezes viu o pastor Campo Longo no Fé para Hoje. Fantástico, fantástico. Então foi através dele que eu fui batizado. E aí ele me contratou, passei a trabalhar com ele. Trabalhei 5 anos com ele. Foi onde eu aprendi muita coisa. E aí me apaixonei pela missão. E aí você já começou, então, a fazer um trabalho como missionário, só você ou seus irmãos juntos? Porque hoje a gente sabe que são você e mais 4 irmãos que trabalham na obra. Exato. Olha o Pregando o Evangelho. Todos eles começaram junto, que vocês fizeram várias conferências juntos, né? Várias. Sim. Bom, eu e o Pedro nos tornamos adventistas juntos. Sim. 5 anos depois, meus irmãos se converteram. Quando eles se converteram, eu montei uma equipe, porque daí nessa ocasião, depois da conversão deles, o pastor Campo Longo aposentou. A gente fala jubilou, né? Aposentou. Aí eu peguei e montei minha equipe. E quem nos patrocinava para a gente se manter era a Federação dos Empresários Adventistas. Ok, olha isso. Só que aqui em São Paulo chamava AFESP, que era o braço da federação para São Paulo. Sim. Né? Aí tinha o Paulo Sérgio Vaz, que era o presidente da FESP e tal. Então, os empresários patrocinavam a gente. E aí eu montei uma equipe. E os meus irmãos trabalharam comigo por 10 anos. E foi nesse período que trabalhamos juntos que despertou neles o desejo de serem pastores. Que seleção. Não sei se todos sabem quais são Os meus irmãos? os nomes do... Vamos lá.
Vou começar do caçula, em termos de idade. Porque de fé eu sou mais velho. Começar pelo caçula. Então o caçula é o pastor Raimundo Gonçalves, que é evangelista hoje para a União Central Brasileira. Depois dele, aí vem o pastor Cirilo, que é evangelista associado na Paulista Oeste. Ok. Depois, no caso, viria eu, que hoje eu trabalho como evangelista no mundo inteiro. Perfeito. Né? Evangelista internacional. Exatamente. Faço um trabalho assim. E depois de mim, em termos de idade, vem o pastor Antônio, Ok. que é evangelista na Associação Paulista do Vale, Trabalhou muitos anos na aqui. Paulista Sul. E depois veio o pastor Assis, que trabalha na União de Manaus, na UMOB. Ele é o evangelista da União. E o Pedro, que não é pastor, mas é obreiro bíblico na região de Sorocaba. Que bacana. E é legal, tem história com o pastor com o pastor Antônio Gonçalves. Ele foi aqui pastor aqui no NASP, e eu, no NASP não, no Santo Eduardo, e eu era da igreja ali de Salvador Rocco. Foi meu último ano como diretor jovem antes de virar regional. E eu me lembro quando ele chegou na igreja, primeiras comissões ali, janeiro, fevereiro, ele falou assim, galera, vamos fazer uma conferência aqui de 30 noites. E eu me lembro que na comissão a galera falou assim, pastor, bacana, 30 noites, a gente tá agora aqui em fevereiro, 30 noites são 30 domingos, vai dar até setembro, outubro. Ele, não, são 30 noites seguidas, consecutivas. A igreja olhou assim, os líderes assim, falaram, não, pastor, não dá, 30 noites seguidas. Nos dias de hoje, você não vê ninguém fazendo mais. Mas naquela época também não tinha não, viu? Isso foi tipo 2007, 2008. Ele falava A gente falou assim, pastor, 30 noites? Imagina, uma semana de oração, quando chega segunda, terça, já é difícil. O pessoal não vai ser 30 noites. E é o seguinte, vamos começar aqui 7h30, vamos até as 10 da noite. Assim, foi uma discussão ali na... Beleza, vamos fazer. Que bênção. Pastor Antônio é Que incansável. bênção. Eu me lembro que, pastor, Salvador Rocco, que é a igreja que eu frequentava ali, batizava 4, 5 pessoas por ano. A gente teve a conferência de 30 noites. No último domingo de batismo, 44 pessoas se batizando. Uma vez. Uau. Foi assim, um movimento para a igreja, e a gente percebeu que o evangelismo não é só o pastor, não é só o líder religioso, é os membros. E isso foi bacana, porque era eu chamando um amigo, era outra pessoa chamando outra, era a gente chamando parente. E o evangelismo não tem que ser só o líder, tem que ser o membro da igreja. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente viu isso ali com o pastor Antônio, com outras pessoas ali participando, foi algo realmente... A palavra de Deus não volta vazia. Ele só quer agregar um texto à nossa fala, pode, para que a palavra de Deus fique cada vez mais forte em nosso coração. Fala assim, Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore de vida, e quem ganha almas é sábio. Amém. Amém. Então é o seguinte, jovem, olha para mim. Quer ser sábio? Seja um evangelista. Seja um missionário. Ou aqui, ou fora daqui. Ou no Brasil, ou fora do Brasil. Coloque a sua vida na missão. Você será sábio como Salomão. Amém. Que bênção, pastor. E assim, a gente tem aqui, como eu falei, a gente tem vários quadros aqui. A gente tem um quadro agora que é o seguinte, quando a gente montou, falou, vamos fazer um podcast. A gente conversou com o pastor Daniel Tamari e o pastor falou assim, vamos fazer a escola sabatina? Falei, não, pastor, escola sabatina não, a gente já tem aqui vamos fazer diferente. Ele então é o seguinte, a gente tem que ter um momento da escola sabatina. E essa é a ideia. Hoje é sexta-feira, amanhã você vai debater a escola sabatina na sala dos jovens, na sala de adultos, na sala onde você estiver. E a nossa ideia aqui é trazer um pequeno resumo. Trazer ali um jovem nosso aqui da igreja, falando ali 3, 4, 5 minutinhos da lição para te dar um overview, te dar uma ideia do que vai falar sobre a lição mesmo. Se você não estudou nada, ou se você estudou e quer ter mais ideias, esse vídeo vai te ajudar. E, de novo, é um jovem aqui do NASP fazendo isso. Se você quiser participar, quiser gravar um dia aí o resumo da lição, procura a nossa liderança aí, que vai ser um prazer ter você, jovem, falando para outros jovens aqui no Como Pode. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom sábado! A lição da escola sabatina dessa semana está muito boa, pois fala sobre Apocalipse 14. E nesse texto, a gente lê sobre o Cordeiro e os salvos no Monte Sião, fala das 3 mensagens e menciona a colheita do mundo com a foice. Mas nesse momento, vamos ver o que está escrito na lição de segunda-feira sobre as 3 mensagens. A primeira, ela convida as pessoas a temer a Deus, dar-lhe glória e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A segunda chama os verdadeiros adoradores de Deus a rejeitar todas as crenças e formas humanas de adoração que não estão em harmonia com as Escrituras. A terceira envolve o Evangelho eterno e a verdadeira adoração, bem como o chamado para se afastar da falsa adoração e de tudo que é contrário à vontade de Deus.
As 3 mensagens falam sobre adoração, e é isso que devemos fazer, não só aos sábados, mas em todos os dias de nossa vida. E é essa adoração que nós devemos mostrar para o mundo. Essa é a nossa missão como seguidores de Cristo, como adventista, é falar sobre o advento, a volta de Jesus. Mas como nós podemos fazer isso? É muito simples. Basta voltar e reconstruir o nosso altar de adoração, pois só assim seremos capacitados para o nosso chamado. E é nesse processo de reconstrução que as pessoas vão ver Jesus em você. E é aí que eles vão falar: tem algo diferente nele, mas esse algo não é qualquer coisa, é o Espírito Santo agindo na sua vida. E sabe uma maneira de falar de Jesus, pregar o Evangelho? Na Missão Caleb. E aí, você já se inscreveu na Missão Caleb? Ainda não? Corre que dá tempo de se inscrever. Eu quero ver você lá juntinho comigo. Vamos juntos nessa pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus para as pessoas, mostrar o amor de Jesus para o mundo. E é isso que a gente deve fazer. E mais uma coisa, você já participa de alguma escola sabatina? Ainda não? Então vem conhecer a gente. Nós da Cultura Jovem estamos esperando por você todos os sábados às 10 horas da manhã no antigo residencial feminino. Luiz, nós passamos esse momento da lição da escola sabatina. O que você pensa desse estudo que a gente tem toda semana, né? Dia por dia, que culmina no sábado, que a gente recapitula, que a gente fala um pouco mais sobre as histórias da Bíblia, para você conhecer um pouco mais profundamente até. O que você acha desse estudo, dessa lição, né, que nós fazemos semanalmente? Flávio e Diego e amigos, é o seguinte: a lição da escola sabatina eu a defino da seguinte maneira: é como se a igreja oferecesse para os membros um mini curso de teologia a cada 3 meses. Todo membro da igreja que estuda a lição, quando eu falo estuda mesmo. Pega assim, tá vendo aqui a mesa? Na sua casa, pega a tua mesa, pega a tua Bíblia, pega o seu guia de estudos da lição da escola sabatina, caneta, régua, comentário. Estuda, é como se você estivesse comendo um prato delicioso. Estuda. Se você fizer isso, você vai ter uma imersão teológica extraordinária. E é também um fator de unidade. A escola sabatina é um fator de unidade. E a escola sabatina também te protege, te vacina, é um antídoto contra a dissidência, contra a apostasia, contra a perdição. Então, porque a escola sabatina só pode ser estudada com a Bíblia. Então, eu quero animar o jovem a estudar a lição da escola sabatina. Diariamente. Claro, assim como você toma café da manhã, almoça e janta, tira um tempo para se alimentar da palavra de Deus. E o importante é que tem específico, é por segmento, né? Sim, já é separado. Esse estudo vai Isso é incrível. Isso é incrível. desde o rol do berço e aí vai até os adultos, né? Para o jovem tem a específica, para os adolescentes tem a específica, para o juvenil, ou seja, ele vem aprendendo desde muito pequeno, desde do colo da mãe, vem entendendo um pouco do que é o estudo. Deixa eu falar uma coisa sobre isso, sobre a lição. Eu já vi pessoas que não estudam a lição. Ele vem para a igreja e não estuda. E às vezes a pessoa que não estuda, ela não quer participar da escola sabatina. Pode perceber que a escola sabatina sempre tem menos gente do que no culto. E um dos fatores é que a pessoa não estuda a lição, então ela fica envergonhada de vir e não saber o conteúdo. E ela assistir, ela fica meio sem graça. Eu entendo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Às vezes você abre a lição assim e você fala assim: o tema é a volta de Jesus. Eu já sei esse tema. É um tema conhecido. Não caia nessa, tá? Não caia nessa. É uma armadilha. Sabe o que você tem que fazer? É sobre a ressurreição. Eu já sei sobre a ressurreição. Mas para e estuda. Porque ali vai ter coisas que você não sabia. Eu sou adventista já há muito tempo. Sou casado com uma esposa. A minha esposa se chama Lília. É adventista. O meu sogro é pastor da igreja adventista. O meu sogro, pai da Lília, é pastor da igreja adventista. A família do meu sogro são de 4ª geração de adventistas. Na minha casa, nós somos vários do ministério. Ou seja, nós estamos o tempo todo respirando igreja, ministério, escola sabatina. O tempo todo nossa vida é essa daí. E cada vez que eu estudo a lição, eu falo assim: uau! Aprende mais. Uau! Que é isso, rapaz? Quando você pensa que sabe, você não sabe. Não sabe. É só um testemunho e um incentivo para que a pessoa estude a lição. Exatamente, a lição é muito importante. Muito importante. E nós temos que estudar a lição, seja o jovem, o adulto, tem que estudar a lição. E como você falou,
ela inspira você a ler os textos bíblicos, né? E ler o texto dentro Já do aprofunda contexto. mais no Aprofunda conhecimento, mais. né? Perfeito, perfeito, muito bom. Ô Luiz, voltando aqui pra tua história um pouquinho mais, depois que você começa a ser um evangelista ali, junto com seus irmãos, você vem aqui, não sei quanto tempo depois, mas você vem pra cá, pra Paulista Sul. Isso. Então, pra quem não sabe, a gente tá aqui no NASP, região sul de São Paulo. Então, a gente teve um privilégio aqui de ter ali por volta dos anos 2000, mais ou menos, né? De 97 em diante. De 97, a família Gonçalves fazendo aqui várias conferências. Testemunho pessoal. Tinha 13 anos, eu assisti uma conferência de vocês ali no Parque Fernanda. Eu e minha família, boa parte de tios e tal. Bastante gente se batizou na minha família. Eu não me batizei naquela época, que eu queria ficar jogando bola. Falei, não, como é que eu vou parar de jogar bola de sábado? Não dá, né? E aí eu não me batizei com 13 anos, fui me batizar depois com 18 anos. Quando eu me batizei e entendi tudo, eu falei, nossa, eu perdi tempo. Porque eu comecei a entender por causa dos desbravadores. Falei, nossa, perdi um campo de divisão, perdi tudo isso. Então, foi um testemunho meu que eu entendi a mensagem, mas na hora eu falei assim, não, acho que não é agora. Errei, mas graças a Deus estou aqui. Como é que foi fazer esse trabalho ali nos anos 2000? Eu vi uma vez uma pesquisa falando que o Capão Redondo, a região sul de São Paulo, tem a maior quantidade de adventistas por metro quadrado No mundo. pelo mundo todo. Perfeito. E eu entendo que boa parte disso é do trabalho que vocês fizeram lá atrás. E quando assim, você deve ter várias histórias aí com pessoas, mas como é que é pra você ver hoje frutos disso? Acredito que tenham líderes aí na igreja que vêm falar pra você, ó, eu me batizei nas conferências lá atrás, talvez pastores, me batizei naquelas conferências, conheci. Como que é? Como é que foi esse trabalho lá atrás e como que é algumas histórias que você vê aí hoje em dia desse fruto lá de trás? Uau, é o seguinte, eu cheguei aqui na Paulista, na zona sul de São Paulo, em 97 com a minha equipe. E trabalhei aqui por quase 5 anos. Eu cuidava do departamento de evangelismo da igreja para toda essa região que a gente chama de Paulista Sul. Da Associação Paulista. Né? Usando a linguagem, porque pode ser que tenha alguém que está assistindo que não é da igreja. Da ponte pra cá. Da ponte para cá. Da ponte são dias. Na verdade, até antes, né? Que ali da A parede. A Paulista Sul, ela começou, ela vem da Associação Paulista, né? Ela começou e ela ainda atingia a região de Interlagos, aquela região toda, aquela região da Cidade Dutra, né? Sim. Indo pela Teotônio Vilela, para quem conhece bem aqui a capital. Depois, a igreja, né? É importante falar, pastor, que a igreja usa um negócio muito legal. A igreja se divide para multiplicar. É isso aí. Já dizia É isso aí. nosso irmão White que a igreja tinha que se dividir para multiplicar. Exato. Então a igreja vai se dividindo. Hoje a Paulista Sul é só da ponte para cá, mas na sua época era toda essa toda a região, parte, até verdade. Parelheiros Perfeito. e Parelheiros. Vale do Ribeira, Isso. que Tudo vai até perto de Curitiba, ou seja, era uma região muito extensa, muito grande. Exatamente. Então, nós chegamos aqui em 97 e ficamos aqui por aproximadamente 5 anos. Naquele tempo, a gente fazia evangelismos em toda essa região e, naquela época, essa região batizava por ano entre 4 a 4.500 pessoas, todo ano. Foram os anos de um crescimento muito grande, assim, para a honra e glória do nosso Deus. Então, nós chegamos aqui justamente para fazer esse trabalho. Eu fiz aqui, nós estamos aqui na região do antigo IAE, que agora é o NASP Campus 1. Campus 1. Então eu cheguei a fazer um curso aqui, estudos em religião aqui. A gente chamava de curso de verão, Curso de verão, exatamente. Fiz esse curso aqui também e tal. Então essa é uma região muito importante, muito cara para mim. E nós fizemos evangelismo na igreja do NASP, na igreja da Alvorada, do Capão Redondo, Parque Fernanda, Santo Eduardo, em toda Parelheiros, Santo Amaro, toda a região nós fizemos evangelismo aqui. Agora, recentemente, na Semana Santa desse ano, eu fiz no Capão Redondo. E a igreja lotada, a maioria gente, filho na fé, nosso. Tem vários pastores adventistas em São Paulo e no Brasil inteiro que se converteram aqui. Olha que bem. E que hoje são pastores vários. Sobre agora, que interessante, era uma das nossas perguntas, né? Se o Luiz tem noção de quantas pessoas, por intermédio desse evangelismo, desse trabalho feito aqui nessa região, você tem noção de quantas pessoas, quantos pastores, assim, as conversões. Há 25 anos depois, né? Praticamente 25 anos. Desde que nós estivemos aqui. Exatamente, 97. A gente não tem os números, mas a gente tem uma ideia. Eu posso dizer para você assim, eu não tenho um número, eu não posso falar número, mas que são muitos. Você vê, eu fiz a Semana Santa no Capão Redondo recentemente, certo? Certo. O pastor titular do Capão é o pastor Gideão. E o auxiliar dele, Dado Lei, o pastor da Lei, é meu filho na fé. Olha isso.
Mas você tinha noção disso? Não, eu não sabia. Quando eu fiz a Semana Santa, Acho que cada igreja você vai vendo uma sacou ele, e ele me contou a história. Ele falou assim, ó, eu me tornei adventista assistindo o seu DVD, O Grande Conflito. Porque nós gravamos vários estudos em DVD, além da TV Novo Tempo, que foi assim, algo extraordinário, e também os DVDs, além das pregações nos púlpitos. Então, o volume é muito grande. Eu louvo a Deus, a glória é de Deus, mas a gente fica feliz de saber que Deus nos deu esse privilégio de fazer esse trabalho. Então, aqui nessa região sul de São Paulo, é minha casa, né? Aqui eu conheço, a minha família, conheço bem aqui, fruto desse trabalho. desde o Morro do S até Mãe Menininha lá na frente, e vambora, Parelheiros, Marcilac, Região da Emboimirim. E falando que é aquela região que vai lá pra dentro, próximo ao Embu-Guaçu, também com o Embu-Guaçu. claro, que passava por Tapsirica, região. Era extensa, muito grande, muitas cidades, bairros, era muito grande naquela época. Que bacana. E você vê, hein, a importância de tomar a decisão. De fazer, não, eu quero fazer a diferença, eu quero pregar o evangelho. Isso foi lá atrás. Foi lá atrás com o Luiz. Você tinha o quê, Luiz? Quando você começou essa ideia de ministério. Não, eu quero ser um evangelista. Eu era jovem, 19 anos? 18 anos. Comecei com tudo começou aos 18 anos e efetivamente comecei a trabalhar para valer aos 19. Então eu era super jovem, estava dentro dessa visão aqui do como pode, né? Estava nessa visão aqui, e eu acho, não tenho certeza, que Deus pode usar muito os jovens, pode usar muito os adolescentes e toda pessoa que se coloca nas mãos dele, sabe? Você não é perfeito, ninguém é perfeito, mas Deus chama pessoas assim como nós, que estão disponíveis e que se colocam nas mãos dele. Se você quiser fazer a diferença, quiser ser um ganhador de almas, uma ganhadora de almas, coloque sua vida nas mãos de Deus e Deus vai te usar poderosamente. Aliás, eu quero fazer uma pergunta. Você que está assistindo o nosso podcast agora, eu vou te fazer um desafio. Pega o teu celular e faz uma foto assim assistindo o podcast, entendeu? Faz uma selfie assim, ó, assistindo, e aí você posta e marca o podcast. Fechou? Qual que é o Instagram do podcast? Instagram. Comunidade Soul, o Instagram Comunidade Soul aqui da nosso departamento jovem aqui do NASP. Comunidade Soul é o nosso Instagram, então pode marcar lá. Faz a foto assistindo. Perfeito. Né? Faz assim assistindo e marca a gente. Combinado. Ótimo, obrigado pela propaganda. Muito obrigado. A propaganda é a água do negócio. Não, isso é evangelismo. Eu quero dizer que tudo isso que a gente está falando é muito mais do que uma propaganda. É você tornar isso aqui viral. Vai viralizando e você vai chegando mais longe. E a palavra de Deus vai chegando mais longe. E Luiz, assim, a gente queria saber uma história. Uma história aí de alguma conferência que você fez, alguma história diferente. Talvez de alguém que participou da conferência, ou de algo que aconteceu ali numa conferência. Você fez conferência no Brasil inteiro, no mundo inteiro. A gente estava conversando aí que você fez uma nos Estados Unidos recentemente, vai fazer aí em outros países, vamos falar daqui a pouco sobre isso também. Mas qual uma história diferente que você lembra aí de uma conferência que você fez, ou de alguma pessoa, de algo que aconteceu? Tem alguma história para compartilhar pra gente aí? Sim, claro, tem várias, né? muitas histórias. Ou como você quer uma história diferente, bem diferente, então eu vou contar uma mas diferente mesmo, assim. Ok. Você que está vendo a gente aí em casa ou em outro lugar, se ajeita na cadeira, se ajeita na poltrona aí, respira fundo. Isso vai dar um corte bom. Beleza? Porque eu vou contar, ele pediu para contar, eu vou contar para você. Aconteceu na cidade de Aparecida. A gente fala Aparecida do Norte, mas é Aparecida. É Aparecida, que fica na rodovia Presidente Dutra, depois de Taubaté, indo para o Rio de Janeiro. Eu fui para lá fazer evangelismo. Na época, eu era solteiro e não tinha equipe, fui sozinho. E começamos um trabalho ali, um trabalho bastante desafiador. Eu não vou falar tudo, porque senão a gente vai ficar aqui uma semana falando. Mas assim, resumindo, a história que eu quero contar é a história de uma senhora chamada Benedita. Dona Benedita era uma pessoa religiosa da linha de Candomblé e Umbanda. Então ela tinha lá o seu terreiro, fazia o seu trabalho, uma pessoa muito religiosa. E ela tinha um filho, e esse filho bebia, usava drogas. E essa mãe queria muito que o seu filho se livrasse das drogas, se livrasse da bebida, e ela não conseguia, na religião dela, não estava conseguindo libertar o filho. Aí essa mãe, que era uma mãe de santo, muito sincera, muito religiosa, uma pessoa extraordinária, um dia ela se ajoelhou e falou assim: Deus, se o Senhor libertar meu filho, eu vou para a igreja junto com ele. Passado um tempo,
nossa equipe, depois nessa ocasião, eu já tinha 2 ajudantes. E um desses ajudantes era o meu irmão Cirilo, que hoje é pastor na região oeste do estado de São Paulo. Nessa ocasião, o meu irmão já estava em Aparecida comigo, o que hoje é pastor Cirilo. Ele estava passando na rua onde essa senhora mora. E quando ele estava passando, ele fazia pesquisa de casa em casa. Aí ele encontrou o filho dessa senhora que estava chegando drogado. E ele abordou o filho na rua mesmo e falou assim: qual o seu nome? Cláudio. Quero convidar você para ir à igreja comigo. E esse cara, drogado, falou assim: eu vou. E a mãe dele, que é essa senhora religiosa, ouviu a conversa e pensou: se ele for e mudar de vida, eu vou também. Resumindo, o Cláudio foi, eu estava pregando, e na noite que ele foi, eu pregava sobre o filho pródigo. Então, o Cláudio foi, gostou, passou a frequentar, parou de beber, parou de fumar, deixou as drogas, mudou de vida, e a mãe dele também decidiu e cumpriu a promessa dela e foi para a igreja também. Resumindo, só daquela família se converteram 8 pessoas e se tornaram adventistas. Quando a gente ia batizar a dona Benedita, que é aquela senhora religiosa, a mãe do Cláudio e tudo, nós tínhamos que arrumar uma casa para ela se mudar, porque ela morava no próprio terreiro, onde ela fazia os serviços religiosos da religião dela. Ela tinha que sair de lá. Então eu fui com ela procurar casa. Achamos uma casa. Aí fomos à imobiliária para alugar a casa. Quando estávamos na imobiliária para alugar a casa, uma coisa estranha aconteceu. Eu estava lá com ela para alugar a casa. Aí chegou um senhor, cabelos longos, camisa aberta aqui até o peito, com umas correntes, tal, uma pessoa assim, eu não conhecia. Ele estava ali na imobiliária. Mas ele ficava me olhando assim, sabe? Me olhava de cima e embaixo. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: você está fazendo o que aqui na cidade? Eu falei: você está falando comigo? Ele falou: é com você. Eu falei: não, eu estou aqui em missão. Ele falou assim: aqui não é seu lugar. Vai embora daqui. Em Aparecida. Eu falei: não estou entendendo. Ele falou assim: vai embora daqui. Você não deve estar aqui. E começou a me insultar. Você é um falso profeta, você é mentiroso, você está enganando as pessoas. E começou a falar, depois falou uns palavrões também e tal. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu não conhecia ele. Aí eu falei: olha, amigo, se você quiser conversar, me dá o teu endereço, que eu vou à sua casa e a gente conversa. Ele falou: não quero conversar com você. E começou a insultar. E a imobiliária era lotada, e eu estava com vergonha, né? Era uma exposição. Aí eu falei: ó, ok, tá bom então, dá licença. Aí ignorei ele, virei as costas para ele e fui assinar o documento como testemunha para a dona Benedita alugar a casa. Quando eu virei as costas, esse senhor veio e me agrediu com socos e pontapés dentro da imobiliária. Me bateu, eu não caí porque tinha um balcão, me apoiei ali. E aí ele foi embora, sumiu. Nunca mais ouvi, não sei o nome dele, não sei quem é, desapareceu, sumiu, foi embora. Eu fiquei com a dona Benedita, numa vergonha muito grande e com dores. Mas alugamos a casa para ela, ela saiu do terreiro, ela se converteu, a família se converteu, o filho dela hoje é pastor da igreja adventista. Falei. Bem isso. Então, esse é um dos testemunhos impactantes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu diria um testemunho muito forte, pastor. Muito forte, um testemunho que mexe realmente com a gente, essas coisas que acontecem e a gente não sabe o porquê, né? A gente não sabe um monte de coisa que acontece, né? E então, poder ouvir aqui uma história assim é um história fantástica, muito privilégio. privilégio, realmente. Deus seja louvado. Privilégio. Deus seja louvado. Ô Flávio, a gente gosta de umas polêmicas, Tem que tirar. Tem umas polêmicas, Luiz. Então, só pra... A gente queria aqui entender, pastor, que as pessoas falam do objetivo, Sim. da igreja é pregar o evangelho, né, ir a todo mundo e batizar. Mas às vezes tem algumas preocupações que a gente acha que não são necessárias, que a igreja se preocupa com algumas coisas que talvez não sejam necessárias e talvez o foco, que é a pregação do evangelho, converter as pessoas, mostrar, ele fica um pouco, vamos dizer que para segundo plano. Você acha que isso acontece? Você acha que a gente pode mudar isso? A igreja precisa melhorar nisso? né? Um pouco a mais? Alguma mudança pode acontecer? O que você pensa disso? É tudo realmente tá do jeito que tem que ser? Eu já vi evangelistas, às vezes, já vi evangelistas falar assim: não, a gente tem que se preocupar em pregar o evangelho, em pregar e mostrar à pessoa quem é Cristo.
Depois ela entrou pra igreja, se ela quiser ficar na igreja, legal, já mostrei pra ela quem é Jesus. Que o trabalho vamos pregar a todo mundo. E aí tem gente que fala assim, não, já vi evangelista falar assim, a gente não precisa ficar se preocupando se a pessoa vai vir pra igreja, não vai. O foco é pregar o evangelho, pregar o evangelho. Então é um extremo. O que você acha, pastor, disso? O que você acha da minha visão assim? Esse assunto é tranquilo? Não é polêmica, não? Não é polêmica, mas é tranquilo para responder. Sim, perfeito, perfeito. Muito boa pergunta de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja de Deus, a igreja é de Deus. A nossa igreja é de Deus. Amém. Eu sou um defensor da igreja. Essa igreja é de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Perfeito. Jovem, escuta o que eu estou te falando. Experiência, hein? De vida e de pregação. Essa é uma igreja maravilhosa, a igreja de Deus. Segundo ponto. Eu sou um ser humano, você é um ser humano. Como seres humanos, nós temos nossas falhas. Ok? Só que a igreja de Deus passaria por 7 fases. Apocalipse 2 e 3. E nós estamos na última fase da igreja, que é chamada Laodiceia. E Laodiceia é a fase da mornidão. Mas veja, quando você fala da igreja, cuidado. Você está falando de você mesmo. Porque a igreja é você. Então, se a igreja está morna, você está morno. Se a igreja não está legal, você não está legal. Porque a Bíblia é clara, a profecia é clara. Esse é um ponto. Então, nós temos que ajudar a mudar aquilo que você acha que não está legal. Ok? Outro ponto que eu queria agregar aqui para você. Quando você fala em evangelismo, você tem que basear em Lucas 15. Se você não basear em Lucas 15, você está fazendo um evangelismo deficiente. O que é Lucas 15? Tem 3 parábolas. A ovelha, a dracma e o filho pródigo. Evangelismo não é só para as ovelhas perdidas. É também para as dracmas. Mas não é só para as dracmas, é também para os filhos pródigos. Aquela ideia assim, vamos fazer evangelismo aqui, mas não é para os irmãos, é só para os de fora? Está errado. Está errado. Por quê? Porque você está preocupado só com quem está perdido lá fora. E quem está perdido aqui dentro? São as dracmas, meu amigo. Então veja, o evangelismo ele tem que trabalhar essas 3 linhas. Nós temos que trabalhar com os de fora, com os de dentro e com aqueles que saíram, um dia estiveram aqui e saíram. O evangelismo tem que ser integral, é nessa linha. Agora, nem todo mundo faz isso, mas essa é a orientação da Bíblia. E nós temos que trabalhar dessa maneira. Lembra do filho pródigo? Lembra da história do filho pródigo? Ok, eram 2 irmãos, certo? Qual dos 2 estava perdido? O que saiu de casa ou o que ficou em casa? Vai, responde. Estou provocando você. Vai, fala. Aí na sua casa. Mais alto. Não, de novo. Fala. Falou? Tá. Eu sei que a resposta que todo mundo diz é: quem se perdeu é o filho que saiu de casa. Sim, esse estava perdido. Mas o que ficou em casa estava mais perdido que ele. Perfeito. Então, evangelismo não é só para quem está lá fora. É para quem está aqui dentro. Pegou? Pega a visão. Cuidar dos nossos, né? Claro. Não adianta, né, a gente só querer buscar lá fora e não continuar com... Concorda comigo ou não? Total. Comigo não, com a Bíblia, né? Que aula, né? Visão aqui. Esse aqui é um resumo de um seminário que eu dou. Esse é um dos seminários que eu dou. Poucos minutos a gente aprende o que é evangelismo na essência. Que é... Vocês fizeram comigo, não é assim? Total. Perfeito. Concordo 100%. Perfeito. Se a gente não salvar os nossos que estão do nosso lado... Imagina. A gente não vai ter depois quem busca lá fora. Beleza, daqui para fora. Lógico. E faz sentido. Porque é o seguinte, só para... Eu fiz um resumo do resumo. Né? Perfeito. Mas quer ver uma coisa? A ovelha, ela se perdeu aonde? Se perdeu no carnaval, no boteco, no barzinho, na casa noturna, na cachaçaria. A ovelha se perdeu lá fora. Tá? Ela vem sozinha de volta? Não. O pastor tem que buscar. Então é uma linha de evangelismo. Mas a dracma se perdeu aonde? No metrô do Capão? Não. A dracma se perdeu aonde? Lá no Sambódromo do Rio? Também não. Se perdeu aonde? Dentro de casa. Pastor, já que você falou assim de buscar... É interessante, né? A gente ouve histórias. Eu não... Teve alguma história dessa? Você foi buscar em um lugar que não deveria, que a pessoa não deveria estar? Você falou de bar, você falou de... Assim, vamos... Depois você combinou alguma coisa. Tem histórias aí que as pessoas falam, vem pra cá, eu vou aí, mas você vai vir aqui. Eu ouvi. Tem muitas histórias. Rapidinho aí. Tem histórias que a gente nem conta, porque nem todo mundo está preparado para ouvir. Perfeito. Tem história que se você conta, as pessoas se escandalizam, porque elas não estão preparadas
do ponto de vista espiritual. Maturidade. É para Jesus. Jesus foi criticado porque comia com pecadores. Rapaz, ó, eu vou falar uma coisa para você. Se alguém vir vocês conversando com uma prostituta aqui na Zona Sul de São Paulo, vamos pensar o que de vocês? Tá. E há 2000 anos atrás, que o preconceito era maior, Jesus foi visto várias vezes sozinho com uma prostituta conversando com ela. Olha o risco. Perfeito. Bom, eu estou entrando num assunto muito sensível, Sim. mas eu quero dizer que todos precisam do evangelho. Perfeito. Todos. E eu já fiz evangelismo dentro de pizzaria, já fiz evangelismo dentro de restaurante, já fiz evangelismo dentro da catedral católica, já fiz evangelismo dentro de terreiro de Umbanda, já fiz evangelismo em lugares que a gente não imagina. Mas a palavra de Deus tem que ser com respeito, tudo com amor. Você não vai lá para desafiar ninguém. Para agredir. Você não vai lá para perfeito. ferir ninguém. Ó, deixa eu falar uma coisa. Atenção, jovem, vem cá, me dá um chega mais perto. É o seguinte. A pregação não é para ferir, é para curar. A pregação não é para jogar a pessoa no chão, é para levantar. A pregação não é para criticar, é para curar as feridas da crítica. A pregação não é para fazer a pessoa se sentir mal. A pregação é para fazer a pessoa se arrepender e se converter. Entendeu? Então você pode pregar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, com respeito e com sabedoria. E o que eu estou dizendo está em Mateus 10,16. Anota aí, Mateus 10,16. Jesus fala assim: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Seja simples e seja prudente. Esse é o segredo. A gente vai pregar para o meio dos lobos, ok. Ovelha é a pessoa convertida, o lobo é a pessoa não convertida. Jesus fala assim: eu mando o convertido para evangelizar o não convertido. Mas para dar certo, tem que ser simples e tem que ser prudente. E aí, a simplicidade e a prudência daria mais um podcast só para explicar o que é simplicidade e prudência. Que bacana, hein? Rapaz, Está sendo uma aula aqui. uma aula aqui. em pouco Não só tempo. né? Quem está assistindo também é um E privilégio. quem vai estar assistindo vai... Nossa, muito bom. Glória a Deus. Ô, Luiz, a gente tem Agradecer. aqui um outro quadro, que é o seguinte: a gente gosta de falar como é que está a igreja adventista no mundo. Por quê? Às vezes a gente está aqui em São Paulo, às vezes tem pessoas assistindo aqui em outro lugar do Brasil, e são realidades diferentes. E no mundo existem outras realidades. Várias igrejas, a gente tem amigos aí em vários países, a gente tem amigos no Japão, Estados Unidos, na África, tem países da Europa. E a nossa ideia qual que é nesse quadro aqui? É trazer um vídeo de algum jovem que está em alguma cidade do mundo mostrando qual que é a realidade da igreja adventista nesse lugar. Nós chamamos de correspondentes, né? Então vai entrar o correspondente Internacionais. para poder falar um pouco da história daquele país ou daquela região que ele está. Que Mostrando a realidade. Aí depois eu quero falar com você um bom. pouquinho sobre isso aqui, sobre como que é a igreja adventista no mundo, que você já viu aí, pra gente ter uma noção do que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem muitos privilégios ainda, né? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso vídeo sobre como que tá a igreja adventista no mundo. Fala pessoal, ligado no Como Pode. Hoje nós estamos diretamente da Inglaterra, especificamente no Newbold College, a faculdade adventista no Reino Unido. Aqui atrás de mim está a igreja central do campus. Aqui acontecem 2 cultos ao sábado, um culto de manhã, a escola sabatina, e um culto após a escola sabatina. Uma média de 750 membros tem essa igreja e, obviamente, muitos jovens. Falando em jovens, que é o assunto de hoje, vamos fazer um giro pelo campus e entender mais ou menos como que está funcionando os cultos dos jovens aqui na Inglaterra, os cultos aqui do campus do Newbold. Vamos entender como acontecem então os cultos jovens aqui na Inglaterra. Vamos fazer um giro? Nossa primeira parada do giro é aqui então, na frente do prédio mais antigo da faculdade. Hoje ele é um patrimônio histórico da Inglaterra, é tombado como patrimônio histórico da Inglaterra e foi o primeiro prédio que existia aqui quando a igreja comprou o campus da universidade aqui do Newbold College. Os cultos jovens acontecem alguns ali, normalmente de sexta-feira. Hoje está vazio porque a faculdade já está de férias. Aqui nós rodamos o calendário, obviamente o calendário acadêmico europeu, então já não tem mais alunos na escola, né, no colégio, porque eles estão de férias. Mas às sextas-feiras, aos sábados de manhã, aos domingos, acontecem cultos paralelos e um dos cultos jovens acontece dentro da casa do Lorde. Então você tem uma imersão
cultural e histórica também, além da imersão espiritual dentro da Universidade Adventista Newbold College. Estamos no auditório central da universidade. Aqui acontece aos sábados de manhã o culto jovem principal da faculdade. Esse culto não é somente para os alunos, mas é aberto para a comunidade. Então é um culto contemporâneo, é o Contemporary Service, como é chamado aqui dentro da universidade. Você pode acompanhar esse culto online porque ele é transmitido aos sábados de manhã também. Esse auditório tem uma capacidade para mais de 300 pessoas. Então acontece muito legal, um culto bem bacana. Assista que você vai se empolgar aí com o movimento que a Igreja Adventista está fazendo aqui dentro do Newbold College. Esse daqui já é o prédio das salas de aula. Durante a semana acontecem aulas normal da faculdade nas salas aqui dentro. E nos finais de semana, ao sábado, acontece a Escola Sabatina. A Escola Sabatina, nós precisamos lembrar que estamos numa comunidade internacional, que é da Faculdade Adventista aqui da Inglaterra. Recebe alunos de diversos países. Então, a Escola Sabatina acontece em diversos idiomas também no sábado pela manhã. Os cultos acontecem em diversas línguas também. E na sexta-feira à noite tem alguns encontros jovens aqui também, dos jovens da comunidade, divididos por segmentos. Esse prédio, localizado bem no meio do campus, entre os dois dormitórios, é a biblioteca. Aqui dentro da biblioteca também, como você pode ver na placa, tem o Centro Ellen White, que curiosamente tem uma cadeira, uma poltrona, que ela usou para escrever alguns textos no período que ela esteve aqui no Newbold College. Isso é uma das experiências que os alunos, quando estão aqui, também têm a oportunidade de tanto conhecer o Centro White, como também de fazer um culto. Às sextas-feiras acontece o pôr do sol para os alunos do Newbold aqui dentro. Eles têm um espaço dedicado para os alunos, totalmente preparado para receber eles às sextas-feiras à noite, na hora do pôr do sol. Pessoal, finalizamos aqui o nosso tour. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver mais curiosidade, pode nos procurar. Mas é isso aí. O jovem adventista pelo mundo é assim que está acontecendo aqui na Inglaterra. É isso aí, vocês puderam ver aí mais uma realidade da Igreja Adventista lá fora. Luiz, você conversou com a gente aqui que você já fez várias conferências em outros países, vai fazer algumas aí em países até de difícil acesso. Sim. Como que você vê a Igreja Adventista ao redor do mundo? A gente fala assim que na Europa, nos Estados Unidos, o jovem já está começando a ter poucos jovens na igreja. A gente percebe que já tem uma dificuldade lá para os jovens. Aqui a gente tem um privilégio, a gente tem muito jovem trabalhando, fazendo acontecer, mas em muitos países a quantidade de jovens na igreja é muito diferente do que é hoje, talvez por decisões do passado, não sei, mas como é que você vê a Igreja Adventista no mundo e principalmente nesse aspecto para os jovens? O Diego, até para... Ele conhece muito bem a América do Sul, né? Os Sim. países aí, esses 8 países da divisão sul-americana. É importante a gente saber também como é que são nesses países, o que acontece e as dificuldades que devem ser muitas, né? Com certeza. Então, Diego e Flávio e o pessoal que está acompanhando a gente aqui, é o seguinte, vou começar pela América do Sul. Na América do Sul, você tem uma realidade diferente do restante do mundo. Peru, Bolívia, Paraguai e mais ou menos Equador são muito parecidos com o Brasil, em termos de jovem, dinamismo, interesse, fome e sede pela palavra, esses países. Chile, Uruguai e Argentina já são como Europa na América do Sul. São mais desafiadores. Dos 3 que eu falei, o mais desafiador é o Uruguai. O segundo mais desafiador é o Chile. O terceiro mais desafiador é a Argentina. Estou falando de América do Sul. Nessa ordem. Nessa ordem, exatamente nessa ordem. Agora, quando você vai para o continente americano como um todo, você vai perceber que nos Estados Unidos, a realidade da igreja, eu não falo só da adventista, eu falo da igreja evangélica como um todo. A realidade na América do Norte, nos Estados Unidos, é desafiadora demais. Ou seja, a igreja lá está passando por momentos muito difíceis. Mas pior do que nos Estados Unidos é a Europa. Na Europa você vai em algumas igrejas que estão fechadas. Outras se tornaram restaurantes. Outras se tornaram ONGs. Outras estão ali com meia dúzia de pessoas já idosos. Não tem mais ninguém. Então a situação da Europa é grave. Você sabe que a Europa exportou para o mundo todo os missionários. E hoje é um campo missionário. Hoje eles precisam ser visitados e evangelizados, entende? Então, o desafio da igreja no mundo todo é muito grande. Mas você vai para o mundo árabe, eu vou dizer, porque a janela 1040, vocês sabem, é extremamente desafiador. O cristianismo não é a religião, são poucos cristãos, não há liberdade, é um desafio gigantesco.
Mas nos países onde o cristianismo é bem-vindo, você tem o maior desafio na Europa, depois nos Estados Unidos, e nos países asiáticos, então, é muito assustador. Eu fiz uma campanha no Japão. Eu estive no Japão, participando de uma campanha junto com a Associação Geral, que fez uma grande campanha no Japão, e eu fui convidado para ser um dos oradores. Você vai nas igrejas adventistas do Japão, você vai perceber que é muito triste ver como que ela está passando por desafios. Mas não é só adventista. Vai nas igrejas evangélicas, a mesma coisa. Então, o mundo todo está passando por esse processo. Alguns países a igreja cresce, alguns países há um revivamento, alguns países o Espírito Santo está fazendo coisas extraordinárias. No mundo todo o Espírito Santo faz, mas tem lugares em que o ceticismo, o agnosticismo, o ateísmo e as religiões com outras linhas crescem muito. É um grande desafio. E eu acho que aí caberia uma pergunta, em cima da pergunta que você fez. A pergunta seria, não sei se vocês ainda iriam fazer, se for, aí você fala, aí deixa para depois. Não, vamos lá. Mas caberia uma pergunta. Se em alguns lugares o evangelho cresce muito, e outros lugares cresce menos, e outros não cresce nada, quanto tempo falta para Jesus voltar? Perguntas de milhão. Mas era uma pergunta. É uma das finais, é porque é uma das É uma finais. pergunta. Não é? Porque, quer ver uma coisa? Você sabe qual o lugar onde tem mais, vamos falar da igreja adventista, onde tem mais adventistas, igreja, crescimento no mundo? Brasil. Brasil, né? O Brasil é o país que tem mais pessoas evangélicas, é o país mais católico, é o país mais espírita. O Brasil. Só que eu pergunto, será que o Brasil está evangelizado do ponto de vista adventista? Não. E se o Brasil, que tem tanta obra missionária, associações, união e tal, e uniões e tal, ainda nós temos o desafio, imagina os lugares que não tem o que nós temos aqui. Que não tem nada. Aí vem a pergunta, Jesus breve virá? Breve? Ou vai demorar muito? Posso responder essa pergunta? Já Já pode responder. Ok? Vou responder essa pergunta. Jesus em breve voltará. Amém. Está às portas. Ué, mas e os países árabes? Não tem problema. E a Europa? Também não tem problema. E os Estados Unidos? Também não. E o ateísmo? Também não. E o agnosticismo? Também não. E o budismo? Tranquilo. E o islamismo? E o hinduísmo? E o shintoísmo? E o judaísmo? E o espiritismo? Amigo, lembra da pandemia? Lembra do vírus da pandemia? Quando surgiu o vírus e veio a pandemia, em questão de dias o mundo parou. Foi ou não foi? Dias. Parou tudo. Se um vírus parou o mundo, o que o Espírito Santo não pode fazer em dias? Então, o cumprimento da missão não é uma obra humana. Se fosse humana, só humana, esquece. Sabe como é que a obra vai terminar? Com o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é que vai fazer essa obra ser concluída. Deu para você entender? Então eu posso afirmar para você, as profecias estão se cumprindo e Jesus está às portas. Temos que nos preparar. Precisamos de mais missionários. Entendeu? Então chega mais perto e seja um missionário também. Eu acho que esse é o ponto principal, né, Luiz? A gente tem muito jovem na igreja aqui. A gente tem privilégio, tem muitos jovens na igreja. E jovem bem preparado, né? Exato. Só que muitos estão só assistindo o culto. Estão vindo para a igreja, às vezes nem para a escola sabatina estão vindo, como você comentou. Estão só ali, tranquilo. Vou assistir um culto ali, não vou. Estão parados. Chamada zona de conforto, né? E hoje em dia, Diego, você tem uma outra dificuldade, que o jovem não precisa vir à igreja, está com a comunidade, Online, né? ele está no online. Hoje você não foi na igreja, mas assistiu o culto. Eu vi o culto do pastor Luiz, eu vi o culto do outro pastor, eu vi o culto de um outro pregador. Então eu estava, mas não estava. Isso, a gente considera que isso acaba acontecendo algumas dificuldades. Até para a gente emendar, você acha que hoje é mais difícil de atingir esse jovem, até o jovem que não conheça muito, que não saiba
muito do evangelho? É mais difícil de acertar com essas pessoas? O que você pensa disso, Luiz? Eu entendo que essa é uma realidade, ou seja, não podemos mudar essa realidade, é uma realidade. O que a gente tem que fazer é nos adaptar a ela para mudar o quadro. Perfeito. Ou seja, se o pessoal está online e não está vindo à igreja, você tem que fazer uma pergunta: por quê? Tá. Se ele quer arrumar uma namorada, ele vai ficar namorando online até quanto tempo? Ou ele vai querer encontrar-se com a garota? Boa. O que faz ele encontrar-se com a garota ou com o menino e sair do online? Por que ele está online e não está na igreja? Tem que saber por quê. Aí você faz o diagnóstico. Depois que você tem o diagnóstico, aí você aplica o remédio. Perfeito. Às vezes, eu estou dando um treinamento no lugar errado e da forma errada. Eu estou coçando onde não está coçando. Então, nós, que somos líderes de alguma maneira, temos que mapear a igreja e ver onde está o problema. Por que essa galera está assim? Se são pessoas incríveis, não é? Nossa. São jovens maravilhosos. São pessoas de Deus que amam Jesus. Mas por que eles estão agindo dessa forma? Eu tenho que fazer aqui uma análise, um estudo, descobrir o problema e aí começar a trabalhar em cima do problema. Atuar em cima disso. É o que você faz como empresa. Você quer que a tua empresa entre no mercado X? O que você faz? Vai lá, estuda o mercado. E descobre por onde você tem que começar. Perfeito. É assim que tem que ser feito. Porque não adianta você só falar, jovem não vem, cadê o jovem, não sei o quê. Vamos lá, pessoal, Satanás está não sei o quê, Satanás está fazendo não sei o quê. Não é assim. Você tem que ver por que o jovem está agindo assim. E oferecer para ele alternativas. Você vai ver. Deus vai levantar essa galera de um jeito. E o dia que esses jovens se levantarem, o mundo acaba, meu amigo. Sabe o que está escrito em 1 João? Capítulo 3, capítulo 2 e 3. Fala assim: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e vocês vencem o maligno. Então, a força está na juventude. A minha sugestão é isso. A gente tem que descobrir por que eles estão assim e temos que oferecer a eles algo que possa chegar à necessidade deles. E aí você vai ver o que esses jovens vão fazer. Perfeito, pastor. Jovem, você tem que parar de só assistir culto. Temos que continuar, temos que trabalhar na... É isso. Ô Luiz, o que você pode falar aí pro jovem que está nos assistindo, que ele fala assim, eu tenho um amigo aqui na faculdade, no meu trabalho, eu tenho um parente, mas eu não consigo levar ele para a igreja, eu tenho vergonha, tenho uma dificuldade. Qual que é a dica que você pode dar para esse jovem, que ele talvez possa começar ali sendo um evangelista com as pessoas próximas dele, pessoas que estão ali bem perto, os amigos, os parentes. Como que ele pode começar esse trabalho para trazer essa galera aqui para a igreja, essas pessoas próximas dele? Boa pergunta. Deixa eu falar então com esse jovem, menino ou menina, homem ou mulher, enfim. Presta atenção. É assim, ó. Presta atenção, é assim, ó. Você já tem seus amigos. Começa pelos amigos. Mas eu vou te dar uma ideia. Prepara, você vai cair da cadeira aí. Eu vou dar uma ideia, assim, tipo jovem mesmo, impactante. Pra você ficar sem dormir essa noite. Se você soubesse que o apartamento do seu amigo fosse pegar fogo essa noite, o que você faria? Se você soubesse que a casa da sua amiga vai ser invadida e vai ser incendiada amanhã, 3 horas da tarde, o que você faria? Ficaria de boa? Não é seu amigo? Não é sua amiga? Né? Você faria o quê? No mínimo, você iria alertar. E se fosse necessário, você iria à casa da pessoa e diria o seguinte: olha, você tem que sair da sua casa, porque vai pegar fogo. Eu vim buscar você. Vamos para minha casa. Lá você vai estar protegido. É ou não é assim? Isso é evangelismo. É isso que eu quero que você faça. O seu amigo, se ele não aceitar Jesus, ele vai para o fogo. O fogo de Malaquias vai queimar seu amigo. Vai queimar sua amiga, sua namorada, seu namorado. E você sabe disso. Então, protege o seu amigo. Protege a sua amiga. Leva para sua casa. Sabe qual é a sua casa? A igreja do NASP. Essa é a sua casa. Leva para sua casa. E fala: fica comigo que você estará protegido.
Isso é salvação. Isso é evangelismo. Resumindo assim, um resuminho, tá? Um outro dia a gente pode fazer aqui um seminário completo para dar dicas para você. Mas hoje, fica com essa. E faça a sua parte. E se for necessário, faça o que os anjos fizeram com Ló. Sabe o que os anjos fizeram com Ló? Fala assim, Ló, Sodoma e Gomorra vai pegar fogo. Sai da cidade. E Ló se demorava. Sabe o que o anjo fez? Pegou na mão de Ló. Ló, 1, 2, 3, já, bora. E tirou Ló. Faça isso. As boas novas do Evangelho, é a única saída. Pastor, a gente está caminhando aí para o nosso final desse podcast. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui estão falando, poxa, mas Passa rápido. passou rápido, mas são várias histórias. Tem uma história do início que ficou aqui na minha cabeça. Os irmãos batizou, mas você disse da sua mãe e do seu pai, que vieram 23 anos depois. Eu acho que essa história é uma história legal para E acho que até liga com, falamos aqui, né, pro jovem pregar pro amigo, pro parente. Exatamente. E depois de tanto tempo, vimos vídeos na internet, os posts, né? O que trouxe isso para você, para os seus irmãos, de ter o seu pai e sua mãe finalmente batizados? Boa. A minha mãe faleceu ano passado, né? Então, por isso que é uma coisa que mexe muito com o meu coração, porque mãe é mãe, né? Meu pai faleceu há 8 anos atrás. Quando eu me tornei adventista, eu já falei para vocês, 5 anos depois meus irmãos se converteram. Eu tinha feito uma promessa para Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor converter minha família, eu faço 3 promessas. A primeira, eu vou montar uma equipe de evangelismo com os meus irmãos. Segundo, se o Senhor converte minha família, eu prometo ir a Aparecida para plantar a igreja adventista lá. E terceiro, se o Senhor converte minha família, eu vou fazer evangelismo em Roma. Eu era novo na fé não sabe o que fala direito. Não tem noção, né? E eu falei isso. Só que Deus ouviu minha oração. E aí 5 anos depois meus irmãos se converteram. Aí eu montei uma equipe com eles. Por isso que hoje são todos pastores. Aí por isso que eu fui para Aparecida. Para plantar a igreja adventista lá. E a igreja está plantada lá. Sim. Estabelecida lá. Falta a terceira promessa. E eu vou dizer para vocês aqui em primeira mão. O ano que vem, 2026, eu já tenho o evangelismo marcado em Roma. Amém, amém. Bom, então Deus converteu meus irmãos. Mas para eu cumprir essas promessas todas, faltava meu pai e minha mãe. Minha mãe aceitava. Minha mãe sempre foi mais aberta. Meu pai era duro. Meu pai bebia, fumava. Era um homem muito duro. E não aceitava. Meu pai xingava padre, pastor. Para ele, padre e pastor era tudo gente desonesta. Estou usando termos bem suaves. Meu pai xingava mesmo. Mas o meu pai era sincero. Ele falava isso porque era isso que ele tinha em mente. Falta de conhecimento. Meu pai não aceitava. Quando eu fui me batizar, meu pai disse assim, se você se batizar nessa igreja, você não será mais meu filho. E eu disse a ele, papai, eu vou me batizar e o senhor vai ser meu pai para sempre. Aí, nós oramos, eu orei pelo meu pai 23 anos. E meus irmãos oraram pelos meus pais muitos anos também, mas menos que eu, porque eles se converteram depois. Resultado, o meu pai ficou doente, teve câncer. E teve que fazer uma cirurgia de emergência. E ele tinha medo de morrer. E foi aí que meu pai se abriu. Foi aí que ele pediu oração. Foi aí que ele aceitou oração. E foi aí, antes de entrar para a cirurgia, que ele falou assim, se Deus me livrar dessa, eu vou parar de fumar, parar de beber e vou aceitar Jesus. E Deus ouviu a oração do meu pai, a nossa oração e a oração da igreja. Ele fez a cirurgia, foi bem sucedido, saiu bem, foi curado. E meu pai cumpriu a promessa. Parou de beber, parou de fumar, estudou a Bíblia, aceitou Jesus. E 23 anos depois da minha conversão, eu e os meus irmãos, os 5, entramos os 5 dentro do batistério, com papai e mamãe. E os 5 batizamos papai e mamãe. Amém. E meu pai morreu firme na fé, e a minha mãe também.
E essa é uma das razões pelas quais eu sou evangelista. Porque eu quero ver Jesus e quero reencontrar meu pai e a minha mãe. Que bênção, que Que bênção. história, né? Jovem tá assistindo a gente aí. Deixa eu fazer 2 perguntas para vocês. Primeiro, o que você tem pedido para Deus? Quais são os seus pedidos? Você viu aqui que o Luiz tinha pedidos. Quero trazer a família para a igreja. Talvez seja o seu pedido também. E a segunda, o que você vai fazer para que isso aconteça? Qual que é a sua promessa para Deus? Você viu aqui a história do Luiz, a promessa dele é grande a promessa. Qual que é a sua promessa? Qual que é a sua parte nisso? As pessoas que estão próximas de você, talvez, dependa de você fazer algo a mais. E a gente viu aqui, né? Está na hora da gente fazer algo a mais. Está na hora da gente trabalhar para Cristo. Na hora da gente ser um evangelista. Mesmo que seja não assalariado, talvez. Talvez não seja a tua realidade ser um evangelista assalariado. Mas talvez seja a tua realidade ser um evangelista para as pessoas que estão ao teu redor. Ser alguém diferente que vai mostrar Cristo para eles. Como a gente viu que o Luiz começou lá atrás. Né, Flávio? Diego, como eu falei, a gente está caminhando para o final. Eu também tenho uma outra coisa que leva a gente a falar sobre o que aconteceu aí com a sua família. Que nunca é tarde. Às vezes a gente está num quarto e a gente ouve falar: a minha oração não passou do teto. A sua oração não precisa passar do teto, porque Jesus está juntinho. E eu tenho certeza que muitas vezes, ou em todas as orações sua, dos seus irmãos, das pessoas ligadas a você, estavam seu pai e sua mãe. E demorou, mas Deus cumpriu a promessa. Então, assim, a gente entende que se você estiver firme, com comunhão a Deus, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, as coisas vão acontecer. Seja um evangelista. Eu costumo dizer, quando eu falo com jovens ou com as pessoas que estão comigo, que a missão está onde você está. Não preciso de liderar, eu preciso fazer a missão onde eu estou com meu amigo, fazer a minha parte. Se nós fizermos a nossa parte, as coisas acontecem. Realmente a gente teve aqui um podcast de evangelismo, né, Diego? Assim, acho que no cerne da palavra, é evangelismo puro. As histórias, a proposta é essa, de a gente conhecer a história das pessoas, dos nossos amigos, das pessoas que estão ligadas, seja de música, seja do que for, e a gente ter uma história maravilhosa, uma linda história aí, contada em pouco tempo, resumida, mas acho que as pessoas conheceram um pouco mais de quem é Gonçalves, né? O evangelista agora internacional, Luiz Gonçalves. Deus seja louvado. As palavras são tuas aí. Deixa eu só falar um pouquinho antes do Luiz finalizar pra gente. Pessoal, 3 recadinhos pra você importantes. Primeiro deles, nos siga nas redes sociais. Como o Luiz já falou aqui pra vocês, Comunidade Soul, vai ter um QR Code aí também pra vocês. Então pode escanear o QR Code, seguir a gente lá no nosso Instagram. Outra coisa, e se inscreva no canal aqui do YouTube, Igreja UNASP. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Tem muita programação, tem culto ao vivo que a gente está fazendo todos os sábados de manhã, programações especiais. E terceiro, compartilhe esse podcast. Mande para o jovem aí, para o teu amigo da igreja, para que ele entenda mais sobre evangelismo e a importância que é você trabalhar pela causa do Senhor. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Foi um podcast fantástico. A gente quer finalizar, claro, com uma mensagem aqui do Luiz. Luiz, faz pra gente aí um Chega Mais Perto especial aqui pro Como Pode. Já fez parte, mas agora é um especial. Fala aqui pro nosso jovem. Estrada, né? Chega mais perto. Faz um especial aqui pros nossos jovens. E mais uma vez, Luiz, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina. A gente sabe a correria que é pra você, como foi a gente arrumar tudo isso aqui, mas muito obrigado por estar com a gente. Foi um privilégio ouvir a tua história. Inspirador pra gente, realmente. Ô, Diego, esse Chega Mais Perto, a gente tem histórias aí. Ele tá fazendo o Chega Mais Perto online pras pessoas, né? Tá lá fazendo, e ele fala assim: vem aqui você, Francisco, vem aqui você, a Maria. E as pessoas levantarem na igreja onde estão e vão mais perto dela. Ou seja, é importante a gente. Luiz não tem um dom apenas para pregar ali, né? Mas para pregar para quem está lá do outro lado, lá na internet. O Luiz é um evangelista, um pregador da palavra, mas é um comunicador acima de tudo. Eu lido muito com o digital, televisão, rádio, internet há muitos anos. Hoje eu tenho vários canais nas redes sociais e um dos meus trabalhos é evangelismo digital. E se quiser pode divulgá-los também. Luiz Gonçalves Oficial. Pronto. Achou aí, Luiz? É isso aí. Ô, Flávio, muito obrigado. Diego, muito obrigado pelo convite. Pastor Daniel, muito obrigado. Foi o pastor, eu chamo de Daniel, né?
É. Você chama por outro nome? Daniel Tamari, Daniel. E foi ele a pessoa que fez o contato e foi me buscar e tudo. Que bom. Então, muito obrigado, pastor Daniel, a você e a vocês dois. Bom, eu vou finalizar brevemente. Perfeito. Eu queria agradecer a você por estar com a gente até agora. Tá tudo bem com você? Tranquilo? Você tá deitado? Ou tá sentado? Hã? Você é adventista? Ou é de uma outra igreja evangélica? Ou você é católico? Bom, isso não importa, né? O que importa é que você tá aqui. E que você é de Jesus. E Jesus ama você. Entendeu? Só que é o seguinte, eu quero deixar com você um verso bíblico. E você nunca mais vai esquecer desse verso. Josué 3, verso 5. Diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse aqui era o segredo de Jesus. Esse aqui era o segredo de Moisés. Esse era o segredo de Elias, de Enoque, de João Batista, do apóstolo Paulo. Esse aqui é o segredo do sucesso. Quer ter sucesso? Na vida cristã, na família, no trabalho, nos estudos, na sua formação? Siga esse texto. Vou repetir. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. E eu vou parafrasear o texto. Deus fará maravilhas em você e através de você. Primeiro Deus quer fazer a obra em você. Depois ele vai usar você para fazer essa mesma obra na vida de outras pessoas. Entendeu? Esse é o cerne, é o miolo de uma vida de comunhão e de missão. Nós queremos que você tenha uma vida de santificação, de consagração, mas não fica só nisso. É preciso se consagrar, se santificar e é preciso partilhar essa fé com outras pessoas. Fale para o seu amigo, fale para sua amiga, fale para sua família, testemunhe, pegue essa bandeira e leve esperança para as pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu pergunto, podemos contar com você? Você quer ter uma vida mais consagrada? Você quer ver as maravilhas de Deus? Você quer ir para o céu? Você quer levar sua família para o céu? Quer levar seus amigos para o céu? Então, guarde no coração Josué 3, verso 5. Deus te abençoe poderosamente. E quando eu falo tudo isso, eu estou dizendo para você assim, estou dizendo isso aqui para você, Chega mais perto da Bíblia, de Deus, da salvação, da missão e do resgate de pessoas que se afastaram do caminho e precisam voltar. Esse é o Chega Mais Perto. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo podcast de hoje. Abençoe aqui os meus amigos, apresentadores. Abençoe também, Senhor, os câmeras, a equipe de apoio. E abençoe de forma especial esse jovem, esta pessoa que está orando conosco, esta família que está reunida. Que as tuas bênçãos recaiam sobre essa pessoa. Que a partir de hoje ela viva uma vida de íntima comunhão e de profunda missão. Eu entrego, portanto, cada jovem, cada pessoa nas tuas mãos. Leva-nos para o céu e ajuda-nos para que possamos evangelizar mais pessoas e levar mais pessoas para o céu também, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.